vamos falar sobre ligações químicas. Se nós pegarmos aí e fizermos uma análise no ambiente que nos rodeia, no planeta Terra, a gente começa e se a gente for analisar, né, o que existe como matéria no planeta Terra, nós nos deparamos com uma infinidade de biomas, né, de substratos, de ambientes diferenciados, com uma infinidade de elementos que os constituem, né, de substâncias, de matérias que os constituem. Né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a gente tem as montanhas, né, que com a sua especificidade em relação à fauna, flora, clima, neve, etc. Nós temos o mar com toda a sua riqueza de vida, de substâncias aquáticas, de tudo, né, com toda essa riqueza que ela possui, que o mar possui. Nós temos o deserto também, que apesar, muita gente acha que é um local inóspito, mas não é. Tem também a sua natureza, a sua riqueza de elementos, de substâncias encontradas, né? E a vida, né? Também, né? A infinidade de animais que nós temos, que vivem nesses diferentes ambientes, as substâncias que compõem esses animais, compõem os organismos desses animais, as diferenças entre elas. Né? Então, são muitas substâncias e matérias que nos rodeiam. Né? Mas, em contrapartida, se a gente pega a tabela periódica, como está mostrado aqui, nós temos relativamente um número pequeno de elementos descobertos, nós temos 118 elementos, para toda essa riqueza de substâncias, de matérias que nós encontramos até mesmo ao nosso redor. Se a gente pega e olha ao nosso redor, a quantidade de substâncias que nos rodeiam, de coisas diferentes que nos rodeiam, né, a gente fica surpreso que só com 118 elementos a gente consegue obter toda essa riqueza. E por que isso é possível, gente? Então, alguma vez, você já olhou para a tabela periódica e pensou que o número de elementos químicos, ou seja, de tipos diferentes de átomos existentes na natureza, não é tão grande assim. Então, se você para e se questiona, começa a filosofar sobre isso e começa a pensar, por exemplo, vamos pegar só um daqueles ambientes que nós vimos lá, o oceano, por exemplo, né? O mar. Olha quanta coisa que existe, quão rico é o oceano, né? É aquele ambiente ali, quão rico é em vida, em substâncias, em elementos, né? Olha a riqueza que nós temos ali. Então, se a gente para pensar que só 118 elementos para isso tudo, para toda essa riqueza que nos rodeia, para tudo, né? Para toda essa riqueza de natureza que nos rodeia, é pouco, né? Se a gente parar para pensar bem, é muito pouco. E que é a partir desses elementos que toda a complexidade do mundo que nos cerca é construída. Mas, gente, esses são os elementos existentes. É a partir desses 118 que toda essa complexidade do mundo, que toda essa diversidade do mundo é encontrada. Né? É a partir desses 118 que essa diversidade ela é construída. E não é espantoso que materiais tão diferentes como a gasolina, né, que aí abastece os carros, aí, os automóveis, a naftalina, né, que é utilizada aí, né, a gente utiliza para proteger contra traças nas roupas, etc. E o gás de cozinha sejam constituídos por átomos de apenas dois tipos. Né? Basicamente, gente, esses três compostos aí, gasolina, naftalina e gás, é carbono e hidrogênio. Só. Então você pensa e fala assim, poxa, mas eles têm a mesma constituição, três coisas completamente diferentes, absurdamente diferentes, são constituídas só de carbono e hidrogênio, mas como é que isso é possível? A gente começa a questionar, né? Por quê? O que acontece? Como que isso é possível? Né? Se eles são constituídos da mesma coisa. É como se você fizesse, sei lá, um bolo e com os mesmos ingredientes você tivesse um bolo, um pão e um biscoito, né? Sei lá. Então, por quê? Como? A gente está usando os mesmos ingredientes. Como que isso é possível? Né? A gente se pergunta aí como, né? E aí, como que isso pode acontecer? A resposta está na união entre os átomos. A forma como esses átomos se ligam, né, a forma de união desses átomos é que responde a essa pergunta-chave. Por que isso ocorre? Os átomos eles podem se ligar uns aos outros de diversas maneiras, para como se fizessem parte de um Lego microscópico e fosse possível montar
todas as coisas que estão à nossa volta. É como se, não sei se quem tem criança em casa, quem já brincou com Lego quando era criança, você tem uma infinidade de peças e você pode montar o que você quiser com essas peças, as mesmas peças. Você pode montar um carro, você pode montar um castelo, você pode montar sei lá, um barco, né? Sempre com as mesmas peças. O que, que vai diferenciar? A forma como você vai montar essas peças. E funciona mais ou menos assim com os átomos também. É como se fossem os elementos, esses 118 elementos, é como se fosse um grande Lego, né? Um Lego microscópico, onde eu consigo montar todas essas coisas que estão ao nosso redor aí, toda essa diversidade que nós encontramos no mundo por aí, né? No universo como um todo, né? Enfim. Por isso, o estudo da maneira em que os átomos se ligam, ou seja, das ligações químicas, é de fundamental importância para entendermos as propriedades da matéria e como ela se comporta. Então, por isso que é importante, né, gente, a gente entender como que os átomos se ligam, porque através dessas ligações a gente vai entender como que as propriedades dessa matéria e como ela se comporta, graças a esses estudos de ligações químicas. E aí, dentro das ligações químicas, a gente tem uma forma de representar esses elementos que é através dos símbolos de Lewis. Né? Então, o símbolo de Lewis é uma forma de representar esses elementos que estão lá na tabela periódica. A gente vai entender isso já já. O desenvolvimento da tabela periódica, que a gente viu anteriormente, e do conceito de configuração eletrônica, forneceu aos químicos uma base lógica para explicar a formação de moléculas e de compostos. Então, graças à tabela periódica e do conceito de configuração eletrônica, que foi a aula anterior que nós falamos, a gente consegue, os químicos, através disso, conseguiram ter uma base lógica para explicar a formação de moléculas e de compostos. Porque os químicos deparavam assim, poxa, como é que podem elementos serem constituídos dos mesmos átomos, né? A gente pode ter substâncias constituídas dos mesmos átomos e eles serem tão diferentes. Então, o que trouxe a bagagem para eles elaborarem teorias sobre isso foi a distribuição eletrônica, configuração eletrônica e a tabela periódica. Essa explicação, formulada por Gilbert Lewis, defende que os átomos se combinam de forma a alcançar a configuração eletrônica mais estável. E aí a gente já vai entender por que os elementos se ligam. Então, quem foi o primeiro cara que deu essa lógica, né, que cantou essa pedra, foi o Lewis. Né? Ele fala que os átomos eles vão se combinar sempre para alcançar a estabilidade, para ficar com a configuração eletrônica mais estável. E a gente vai entender mais para frente o que vem a ser essa configuração eletrônica mais estável. A estabilidade máxima é atingida, então nós temos o máximo de estabilidade, quando um átomo consegue tornar-se isoeletrônico com um gás nobre. Então, mas o que é uma estabilidade? O que é ter uma configuração eletrônica estável? É quando a configuração eletrônica dele fica semelhante ao de um gás nobre. Vocês lembram lá que nas aulas anteriores eu falei que o gás nobre ele é como se fosse um modelo que os outros átomos, que os outros elementos querem copiar? Aqui também funciona dessa forma. Então, eles querem ficar semelhantes com a mesma configuração eletrônica do que a dos gases nobres. Então, isso é estabilidade. Então, a estabilidade máxima é alcançada quando o elemento fica com a configuração eletrônica semelhante ao de um gás nobre. Esse semelhante a gente chama de isoeletrônico. Quando os átomos se interagem para formar uma ligação química, apenas as suas camadas mais externas entram em contato. Então, quando nós temos lá, isso é uma coisa importante que vocês gravem, porque nós temos o átomo, né, nas camadas. O átomo, ele está lá, o núcleo, e os elétrons estão distribuídos ali nas camadas ali, nas camadas e nos subníveis. Porém, gente, o elemento ele tem, sei lá, 100 elétrons, 80 elétrons, 52 elétrons. Mas é importante que vocês entendam que os únicos que interagem, né, para formar a ligação química
são os mais externos. São aqueles que estão na última camada, né? São aqueles que estão disponíveis para fazer a ligação química. São os que estão na última camada. Então é importante que vocês gravem. Sempre os elétrons que estão na última camada, né, são aqueles que estão disponíveis para fazer a ligação química. Então, não são os 100 elétrons de um átomo, que tem 100 elétrons para ser distribuídos, que vão fazer ligação química. Somente os que estão na última camada que vão fazer a ligação, tá bom? Por essa razão, quando estudamos as ligações químicas, interessa-nos fundamentalmente os elétrons de valência dos átomos. Esses elétrons na última camada, a gente chama de elétron de valência, né? A gente chama de valência do átomo. Ou seja, valência é quantos átomos que eu tenho disponível para jogar ali na ligação, para fazer na ligação. Então, quando a gente fala de ligação química, não importa os outros, vamos supor, eu tenho 100 elétrons, né? E eu tenho só 2 que vão estar disponíveis para fazer a ligação química. Então, não importa os outros 98 para a ligação química. Para a ligação química, me importa os 2 elétrons de valência que ele tem. Tá? Então, é importante gravar isso daí. Por que a gente faz a configuração eletrônica? Porque às vezes vocês podem não saber qual que é a camada de valência. Aí você vai ter que fazer toda a distribuição eletrônica para poder descobrir qual é a camada de valência, conforme já falei na aula passada. Ok? Então, para seguir os elétrons em uma reação química e garantir que o número total de elétrons não seja alterado, os químicos utilizam um sistema de pontos para representar os elétrons, concebido por Lewis e designado por símbolo de Lewis. Para facilitar a vida, né, e ficar claro como que isso se dá, né, quantos elétrons que tem disponível para fazer ligação, os químicos inventaram essa forma de escrever o elemento, que é utilizando os símbolos de Lewis. Então, essa aqui é uma tabela periódica, ela está um pouquinho diferente, se vocês repararem daquela anterior que nós já vimos, né? Essa aqui são os elementos escritos pelo símbolo de Lewis, com o símbolo de Lewis. Então vocês podem perceber que os elementos eles estão com bolinhas ao seu redor e essas bolinhas representam os elétrons na camada de valência. Então, quantos elétrons que estão disponíveis para fazer ligação química? Então aqui nós temos os elementos aqui desse grupo 1, então tem só um elétron. Do grupo 2 tem 2 elétrons, né? Do grupo 3 tem 3 elétrons, né? 13 ou 3A, e assim sucessivamente. Então, todas esses pontinhos em volta, significa que é um elétron. Cada pontinho é um elétron que está disponível para fazer ligação. Então, se nós temos o lítio, por exemplo, né, que é esse elemento aqui, nós temos que o lítio, ele está disponível, que ele tem disponível para fazer um elétron para fazer ligação. Né? Ah, professor, e esses aqui? Né? Esses aqui, gente, você lembra que nós falamos que eles têm um comportamento diferenciado, né? Eles têm um comportamento diferente dos elementos representativos. Então, nós não vamos aprofundar nesse tema aqui na nossa aula, né? A gente vai se ater somente em ligações químicas com os elementos representativos, que são esses que estão aqui, tá bom? Então, note que, com exceção do hélio, o número de elétrons de valência que cada átomo possui coincide com o número do grupo para o elemento correspondente. Que é um macete para a gente descobrir de maneira muito rápida qual é a camada de valência daquele elemento. Já já nós vamos ver aí na tabela de novo. Então, por exemplo, o lítio é um elemento do grupo 1, e tem um ponto que representa um elétron de valência. O berílio é um elemento do grupo 2 que tem 2 elétrons de valência, então ele tem 2 pontos, e assim por diante. Então, olha só, se a gente pega aqui, ó, aqui nós temos os grupos, né? Vocês lembram? 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, que também recebeu o nome de 3A, 4A, né? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, né? Então, o que vocês vão perceber é o seguinte: todo elemento do grupo 1, de cima a baixo, tá? Todo elemento do grupo 1, ele tem um elétron para fazer ligação. Então, ele tem um pontinho. Você vê que, ó, de cima a baixo ele tem um pontinho. Todo elemento do grupo 2, ele tem 2 pontinhos. Então, ele tem 2 elétrons para fazer ligação.
Aí aqui, ou 3A ou 13, né, você usa, né, pela nomenclatura recomendada pelo IUPAC, usa o segundo valor, né, 3, 4, 5, 6 e 7, para fazer essa analogia. Então, na 13, nós temos 3, né, então daqui até embaixo. Na 14 também, nós temos, na 14 nós temos 4, na 15, 5, 16, 6 e 17, 7. Aqui a exceção é o hélio, né, que teria que ter 8, mas ele tem 2. A gente vai entender que isso faz uma lógica para o... Ele é um gás nobre e aí tem uma relação com o hidrogênio. E os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons ali na sua camada de valência. Então a gente já introduz o conceito de que 8 elétrons na camada de valência é a estabilidade eletrônica. Então, todo elemento ele quer ficar com a mesma configuração eletrônica, ele quer ficar isoeletrônico com gás nobre, que aí com 8 elétrons na camada de valência, que é a sua... que ele fica estável, né? Ele fica estável quando atinge 8 elétrons na camada de valência, que é igual a do gás nobre, com exceção ao hélio, ok? Então, só um macetezinho. Se você tem um elemento que você está na dúvida, você não quer fazer a distribuição eletrônica dele toda para descobrir qual é a sua camada de valência, você vai pelo grupo dele. Se ele está lá no grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Você pode cravar isso. Se ele está no grupo 13, 3 elétrons na camada de valência. Se ele está no grupo 1, 1 elétron na camada de valência. E aí vai ir direto. Os átomos, né? E aí, visto os símbolos de Lewis, que eles vão ser importantes para a gente falar sobre as ligações iônica e covalente, né? Então a gente vai falar agora sobre a ligação iônica. Então, os átomos dos elementos com energia de ionização baixas têm tendência a formar cátions, enquanto aqueles com afinidades eletrônicas altas tendem a formar ânions. Então, o que quer dizer isso? Quanto menor, né, a energia de ionização, então quanto mais baixa essa energia de ionização, maior a tendência de formar cátions. Então, vocês lembram quem são os cátions? Os cátions são aqueles que têm uma carga positiva. Então, eles perdem elétron com mais facilidade. Eles ficam com a carga positiva. E os ânions, né, ele tem mais afinidade eletrônica, então ele consegue roubar, pegar mais o elétron para ele. Então, ele tem uma tendência maior de formar um ânion, né, ficar com uma carga negativa, tá? Então, a ligação iônica, geralmente ela ocorre assim. A ligação iônica ela ocorre com um composto que doa um elétron para um composto que quer receber um elétron. Então, geralmente é um composto que tem uma energia de ionização baixa e tem uma afinidade ligando-se com um que tem uma afinidade eletrônica alta. Eu tenho alguém que está querendo liberar um elétron e alguém que está querendo receber um elétron. Geralmente ocorre dessa forma. Então, como regra, os elementos com maior probabilidade de formar cátions em compostos iônicos, são aqueles formados, né, compostos formados por ligações iônicas, são os metais alcalinos, lá do grupo 1, ou a família 1, né, e os metais alcalinos terrosos, da família 2, do grupo 2. Né? E os elementos com maior probabilidade de formar ânions são os halogênios e o oxigênio. Então, geralmente, uma ligação iônica ela vai ocorrer entre um metal alcalino ou um metal alcalino terroso com um halogênio ou um oxigênio. Né? Então, geralmente fica como uma regrinha geral isso daí. Consequentemente, uma vasta gama de compostos iônicos combina um metal do grupo 1 ou do grupo 2 com o halogênio ou com o oxigênio. Então, né, de maneira geral, é isso que ocorre. Eu vou ter um metal, de qualquer metal ali do grupo 1 ou do grupo 2, com um halogênio ou com um oxigênio. Então, gente, uma regrinha, né? Então, se for definir o que é uma ligação iônica é a força eletrostática que mantém os íons ligados em um composto iônico. Né? Então, ou seja, se vai ter um perdendo elétron e outro recebendo, eu vou ter um íon ali. Né? Eu vou formar íon, tanto para quem perdeu quanto para quem recebeu. Então, a ligação vai ser uma força que vai manter esses íons ligados em um composto iônico. Né? A ligação iônica nada mais é isso. Eu vou ter uma força que vai atrair, que vai manter essa força eletrostática, que vai manter esses compostos unidos, vai manter esses compostos ali ligados. Né? Então, isso é uma ligação iônica. Considere, por exemplo, a reação entre o lítio e o flúor.
para formar fluoreto de lítio, que é um pó branco venenoso utilizado para baixar o ponto de fusão de soldas na fabricação de cerâmica. Então eu tenho um composto, né, que é um pó branco, é o fluoreto de lítio, né? Então, considerando, pensando, né, nessa reação, as configurações eletrônicas do lítio, essa aqui é 1s2, 2s1, e do flúor é 1s2, 2s2 e 2p5. Então, qual que é a camada de valência, se você não soubesse, né, você não tiver essa tabela periódica para consultar, né, qual seria a camada de valência desses dois elementos? Então, a camada de valência não é aqueles, são os elétrons que estão na última camada do átomo. Então, aqui, ó, a última camada do lítio é essa 2s1 aqui, não é? Então, eu vou ter um elétron na camada de valência. E do flúor, ó, aí agora que tem uma pegadinha. Nem sempre, gente, é o último número que está aqui, tá bom? Nem sempre é o último número que está aqui, né? Você percebe que a última camada é a camada 2. E ela tem dois subníveis preenchidos ali. Então, eu tenho que somar 2 com 5. Então, a camada de valência do flúor é 7, né? Então, eu tenho 7 elétrons na última camada, que é a camada 2, tá? Se tivesse só um 2 ali, né, eu teria só o elétron naquela 2, que seria a última camada. Mas como eu tenho 2s2 e 2p5, eu tenho que somar os elétrons de cada uma delas, que é a camada mais externa, quantos elétrons que tem na camada mais externa, contando aí 7. Quando entram em contato, o elétron de valência 2s1 do lítio é transferido para o átomo do flúor. Você pensa numa lógica mais ou menos assim. Vamos ver aqui na próxima imagem aqui. O que está mais perto, gente? Pensa comigo. O que está mais perto? O lítio receber 7 elétrons ou o flúor receber 1 elétron? Claro que é o flúor receber 1 elétron, né, gente? Então, o que vai acontecer? O lítio vai transferir esse elétron aqui dele para o flúor, né? Vai ocorrer uma transferência. O lítio ele vai doar o elétron dele sobrando, né, para o flúor, que está doido querendo receber. Poxa, estou muito perto de atingir a minha configuração eletrônica, isoeletrônica com algum gás nó para ficar estável, né? Para ficar estável eletronicamente. Estou muito próximo, preciso de um. Você está com um sobrando aí, você está bem mais longe do que eu, então manda para cá. Então o lítio ele tem ele doa, né, esse elétron para o flúor. O flúor então completa a sua regra do octeto, né, completa o seu octeto, e aí se forma, então, como ele recebeu um elétron, o flúor ele fica com a carga negativa e o lítio, como ele perdeu, ele fica com a carga positiva. E aqui o que mantém esses dois íons ligados é a ligação iônica, né? Seria dessa forma que ocorre uma ligação iônica, né? Ou então, é uma maneira até mais comum de representação, é LIF, né? Que é a forma a gente aí entende, né? Como a gente escreve aí, em geral, a gente não escreve com as bolinhas. As bolinhas, elas servem, né? Essa representação de Lewis, porque ela facilita essa visualização do transporte de elétrons, quantos que tem na última camada de valência, quem tem mais, quem tem menos, quem que vai doar, quem que vai receber. Essa representação facilita bastante, tá ok? A ligação iônica no LiF, né, no fluoreto de lítio, é a atração eletrostática entre o íon de lítio carregado positivamente e o íon de flúor carregado negativamente. Então a ligação iônica é aquela ligação que vai manter aqueles dois íons ligados. O composto é eletricamente neutro. Então eu tenho carga positiva e carga negativa que vão acabar se anulando e o composto ele fica eletricamente neutro. Há muitas outras reações comuns que levam à formação de ligações iônicas. Por exemplo, o cálcio em combustão em uma atmosfera de oxigênio para formar óxido de cálcio. Então, um outro exemplo que existe, né, é o cálcio ligando com o oxigênio, né? Então, o cálcio ligando com o oxigênio. Aqui tem um exemplo da reação, né? Como é que se dá essa reação? A reação do cálcio com oxigênio, formando o óxido de cálcio. Então, nós temos aqui, pelo balanceamento, 2 cálcio mais a molécula de O2, formando 2 CaO, né? Que é o óxido de cálcio. Então, aqui a gente tem que pensar que é o seguinte,
Para que ocorra essa ligação, eu vou ter que ter um desmembramento desse aqui. Porque o O2, gente, ele é como se fosse aqui, ó, um O ligado com o outro O, né? Então, por isso que ele é um O2. Então, para que ocorra a ligação, isso tem que separar, tá? Esses dois tem que separar. Então, supondo que a molécula de atômico O2 primeiro se dissocia em dois átomos separados, então cada oxigênio vai fazer uma ligação. Eles separam para cada um deles fazer uma ligação, né? Podemos representar a reação com símbolos de Lewis. Então, pela distribuição eletrônica do cálcio, nós temos aqui, ó, essa distribuição eletrônica do cálcio. A última camada dele que recebeu energia foi essa daqui. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência, né? E o oxigênio é essa distribuição eletrônica aqui. Mais uma vez, ó, a última camada preenchida dele foi a camada 2. Então, eu vou ter 2 elétrons mais 4 elétrons. Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Somando ali, tá? Então, aqui está a representação de Lewis dela. Então, a gente tem um cálcio com 2 elétrons sobrando e o oxigênio com 6 elétrons ao seu redor ali. Então, gente, novamente aquela história. O que é mais fácil? O cálcio receber 6 elétrons ou o oxigênio receber 2? Obviamente que o oxigênio receber 2. O oxigênio vira para o cálcio e fala, olha, cálcio, eu estou precisando de 2 elétrons. Né? Você precisa de 6 aí, vamos combinar? Me dá esses 2 aí, vamos ligar. Né? Vamos juntar aí para a gente ficar eletronicamente neutro. E é isso que ocorre. Né? Então, há uma transferência desses 2 elétrons aqui do cálcio, né, para o oxigênio. Há uma transferência desses 2 elétrons para o oxigênio. O cálcio ele vira um cátion com carga 2+, porque ele perdeu 2 elétrons. Então ele tem 2 cargas positivas sobrando. E o oxigênio ele fica com uma carga 2-, porque ele recebeu 2 elétrons. Então, isso aí, uma carga anula a outra. Esse elemento, né, 2+, 2- se anula. Esse elemento ele é eletronicamente neutro. E o que vai unir esses dois íons é a ligação química. Há uma transferência de 2 elétrons do átomo de cálcio para o átomo de oxigênio. E o íon cálcio 2+, ele fica isoeletrônico ao argônio. Então, ou seja, se você fizer, depois que ocorre essa ligação aqui, que ele perde esses 2 elétrons, se você fizer a distribuição eletrônica do cálcio sem esses 2 elétrons da camada de valência e do argônio, que é um gás nobre, você vai ver que vai ficar igualzinho. A distribuição eletrônica ele vai ficar isoeletrônico com o argônio. E o íon óxido, né, O2-, é isoeletrônico com o neônio. E o oxigênio, quando ele recebe esses 2 elétrons, né, quando o oxigênio recebe esses 2 elétrons, ele fica com esses 2 elétrons a mais, ele fica isoeletrônico com o neônio, que é um outro gás nobre. Então, ou seja, quando o cálcio perde os 2 elétrons, ele vai ficar isoeletrônico com o argônio, que é um gás nobre. E quando o oxigênio recebe esses 2 elétrons, ele vai ficar isoeletrônico com o neônio. Tá? Então, os dois atingiram a sua estabilidade eletrônica ali. Um outro tipo de ligação que existe, gente, é a ligação covalente. Né? Então, a ligação iônica é uma ligação que ocorre geralmente com metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, grupo 1 e grupo 2, com halogênio e um oxigênio. Mas e quando isso não ocorre? Quando não ocorre essa lógica, né, essa regra? A gente tem então uma ligação covalente. Embora o conceito de molécula tenha surgido no século XVII, foi apenas no início do século XX que os químicos começaram a compreender como e por que se formam as moléculas. Então, ou seja, já desde o século XVII já se entendia, já se sabia o que era uma molécula, já se entendia, né, já tinha aí o conhecimento sobre molécula. Mas só no século XX, 3 séculos depois, né, que os químicos começaram a compreender como e por que essas moléculas elas eram formadas. O primeiro avanço importante foi a sugestão de Gilbert Lewis de que uma ligação química envolve compartilhamento de elétrons pelos átomos. Então, o Gilbert Lewis ele veio, né, ele inovou aí, ele trouxe mais esse conhecimento aí de que uma ligação química ela envolve então compartilhamento de elétrons pelos
átomos. Os átomos, eles, além de haver essa doação, eles também podem compartilhar. Então, ó, é como se fosse assim, eu te empresto, mas você me empresta também. Então, vamos compartilhar, vamos dividir, né? Vamos compartilhar esses elétrons aí. Então, Lewis escreveu a formação da ligação química em H2. O hidrogênio, ele é um pouco diferente, tá? Dessa outra regra do octeto dos demais elementos da tabela periódica, né? Dos elementos representativos. O hidrogênio, ele quer fazer uma ligação só. O que quer dizer isso? A estabilidade eletrônica do hidrogênio, ela é atingida quando ele fica isoeletrônico com o hélio. Se vocês virem lá nos slides anteriores, o hélio ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio ele fica estável quando ele tem 2 elétrons, quando ele atinge 2 elétrons na camada de valência. Tá? Então, o Lewis ele descreveu a formação da ligação química em H2 como? Então, eu tenho aqui o hidrogênio com um elétron, né? E um outro hidrogênio com um elétron ali. Então, o hidrogênio, como nós falamos, ele fica isoeletrônico ele fica estável eletronicamente com 2 elétrons. Então eu tenho um hidrogênio querendo um e um outro hidrogênio querendo um. Então eu falo, olha, eu não vou te dar porque senão eu vou ficar prejudicado. E o outro também fala a mesma coisa. Então o que eles fazem? Vamos compartilhar, vamos dividir esses elétrons, que aí eu fico satisfeito, você fica satisfeito e tá todo mundo bem. Então o que acontece? Ocorre isso daqui, né? Então ocorre um emparelhamento de elétrons, né? Então, eles compartilham a nuvem eletrônica, eles se aproximam e compartilham essa nuvem eletrônica um com o outro, né? Então, esse tipo de emparelhamento de elétrons é um exemplo de uma ligação covalente, né? Então, isso quer dizer, isso é uma ligação covalente, que é uma ligação na qual 2 elétrons são partilhados por 2 átomos, né? Então tem um compartilhamento. Ligação covalente ela nada mais é. Na iônica, vocês lembram lá que nós falamos que tem a doação e o recebimento de elétrons. Na ligação covalente, não. Na ligação covalente tem um compartilhamento, né? Então há um compartilha ali a sua nuvem eletrônica, o seu elétron com um outro ali, né? Isso ocorre aí com o hidrogênio, né? E com outros elementos ali. Os compostos covalentes são compostos que contêm apenas ligações covalentes, né? Então, os compostos originados desse tipo de ligação são chamados compostos covalentes. Por simplicidade, o par de elétrons partilhados é muitas vezes representado por uma única linha. Então, às vezes, se faz por convenção escrever esse compartilhamento de elétrons, ao invés de fazer as 2 bolinhas, escreve com uma única linha, um traço. Isso quer dizer uma ligação covalente. Assim, a ligação covalente na molécula de hidrogênio pode ser escrita como, então nós temos a outra representação e nós temos essa representação aqui, que é uma representação mais usual, mais prática de se escrever. Em uma ligação covalente, cada elétron de um par partilhado é atraído pelos núcleos de ambos os átomos. Então, não tem uma disputa de força ali, sabe? A atração dos núcleos de cada átomo é igual, né? Então há um compartilhamento de elétrons ali entre eles de maneira igual, tá? Então é dessa maneira que ocorre numa ligação covalente. Essa atração mantém os 2 átomos unidos no H2 e é responsável pela formação de ligações covalentes em outras moléculas, né? Então é uma atração que mantém esses 2 átomos unidos ali. Isso é a chamada ligação covalente. A formação de ligações covalentes entre átomos polieletrônicos envolve apenas os elétrons de valência, mas a regra aqui do elétron de valência não muda, né? Os elétrons que estão disponíveis para fazer ligação covalente são os elétrons da camada de valência, da última camada que recebeu elétrons na distribuição eletrônica, tá? Então, na ligação covalente é dessa maneira que ocorre. Vamos fazer um outro exemplo, né? Como a molécula ali do flúor. Geralmente, essas ligações covalentes elas ocorrem com os halogênios, com os não metais, né, com os ametais, flúor, cloro, oxigênio, né, geralmente ocorre com esses elementos aí, tá? Então, considere a molécula do F2, né, que é o flúor. A configuração eletrônica do F, do flúor, é essa aqui. Então, nós temos aqui, ó, o flúor, ele tem essa configuração eletrônica. Qual a valência desse flúor? Mais uma vez, a última camada que recebeu o elétron foi a camada 2.
eu tenho dois subníveis aqui da camada 2 preenchidos. Então, a minha camada de valência é a somatória desses dois, da quantidade de elétrons desses dois subníveis da camada 2. Então, vai ser 7. Mas se vocês olharem lá na tabela periódica, sem fazer a distribuição eletrônica, você vai ver que o flúor está lá no grupo 17. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Os elétrons 1s, né, que são aqueles que estão lá na primeira camada, têm baixa energia. Você lembra que nós falamos isso também? Que quanto mais afastado do núcleo, maior energia, mais energia aquele elétron tem, porque ele precisa de mais energia para orbitar aquele núcleo. O elétron que está bem pertinho do núcleo ali na camada 1s, ele tem baixa energia e permanece a maior parte do tempo próximos ao núcleo. Por isso, eles não participam da formação de ligações. Assim, cada átomo de flúor tem 7 elétrons de valência, como nós já falamos. São os elétrons das subníveis 2s e 2p. Então, aqui nós temos como que ocorre a ligação química aqui no flúor, né? Então, eu tenho aqui o flúor com 7 elétrons na camada de valência e um outro flúor com 7 elétrons na camada de valência. Um flúor vira para o outro e fala, e aí, vamos compartilhar essa nuvem eletrônica aí para a gente ficar estável eletronicamente? Eu preciso de um. Você precisa de um? Eu não vou te doar e ficar com 6, ficar faltando. Então, vamos compartilhar, vamos dividir, e aí a gente faz uma ligação e fica estável eletronicamente. Então, essas nuvens eletrônicas se aproximam e forma-se, então, esse compartilhamento de elétrons aqui, né? Como nós podemos ver aqui, esse compartilhamento de nuvens eletrônicas aí de elétrons nessa aproximação do flúor, que também pode ser representada dessa forma, com um traço, né? Simbolizando que há uma ligação covalente ocorrendo aqui entre esses dois elétrons, um de cada flúor, ok? Note que apenas 2 elétrons de valência participam da formação do F2. Então, só 2 elétrons de valência participam da formação desse 2, né? Do F2, desculpa. Os elétrons não ligantes são chamados de pares isolados. Aqui é uma outra informação. Os elétrons não ligantes, aqueles que não participaram da ligação, eles são chamados de pares isolados. Então, aqui quer dizer que eu tenho o quê? No flúor eu tenho 3 pares isolados, concorda? Eu tenho esse e esse par isolado aqui, tá? São pares isolados, tá? Então, o flúor, essa molécula de flúor aqui na ligação, esse flúor apresenta 3 pares isolados. Esse outro aqui, idem, ok? Assim, cada flúor em F2 tem 3 pares isolados de elétrons. As estruturas que usamos para representar as ligações covalentes em H2 e F2 são chamadas estruturas de Lewis. Estruturas de Lewis, como nós bem falamos, é o elemento, né, o átomo, com os pontinhos ao redor dele. Cada pontinho representa um elétron na camada de valência. A estrutura de Lewis é uma representação das ligações covalentes, na qual os pares de elétrons compartilhados se mostram quer como linhas, quer como pares de pontos em átomos individuais. Então, a estrutura de Lewis nada mais é do que aquilo que nós vimos anteriormente. Os elementos, os átomos com os pontinhos ao redor, ou aonde tem a ligação covalente, um traço, né? Isso é a forma de se representar uma ligação covalente pelo símbolo, pela estrutura de Lewis. Tá? Que às vezes pode pedir assim, represente uma ligação, represente um composto pela estrutura de Lewis. Né? E aí nada mais é do que fazer esse desenho. Que é o quê? Em uma estrutura de Lewis são mostrados apenas os elétrons de valência, né? Que está repetindo a informação que nós já demos. Então, a água, né? Vamos considerar aqui a estrutura de Lewis da água. Então, eu vou fazer a estrutura de Lewis da água dessa forma aqui. Então, com os pontinhos, as nuvens eletrônicas sendo compartilhadas aqui, ó. Então, está ocorrendo uma ligação covalente. A água não é H2O, então tem 2 hidrogênios, né? Então, eu tenho um hidrogênio aqui compartilhando um elétron com o oxigênio, e o oxigênio compartilhando com o hidrogênio, e da mesma forma aqui do outro lado, um hidrogênio compartilhando seu elétron com o oxigênio, e o oxigênio compartilhando o seu elétron com um hidrogênio. Ou então, nós temos aqui esse tracinho. Esse tracinho significa que está tendo uma ligação covalente aqui e uma ligação covalente aqui. Quantos pares isolados o oxigênio possui? 2. Então, eu tenho aqui 2 pares isolados. São esses aqui, né?
O hidrogênio tem algum par isolado? Não, o hidrogênio não tem par isolado. Espera-se que o oxigênio forme duas ligações covalentes, né? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência, né? Como o hidrogênio tem apenas um elétron, ele pode formar apenas uma ligação. Por quê? O oxigênio precisa de 2 para atingir a regra do octeto dele. O hidrogênio só tem um para dar, tadinho. Então, o oxigênio vai procurar 2 hidrogênios para compartilhar. Procurar, gente, falando assim, né? Numa simbologia aí. Então, o oxigênio vai conseguir ficar estável, né, eletronicamente utilizando 2 hidrogênios. E o hidrogênio, assim também, ele vai conseguir ficar estável eletronicamente, fazendo essa ligação covalente com o oxigênio. Tá? Então, o oxigênio tem 2 pares isolados de elétrons e o hidrogênio não tem, a gente já falou, porque o seu único elétron é utilizado para formar uma ligação covalente. A formação dessas moléculas ilustra a regra do octeto. Né? A gente falou sobre ela, reforçando aqui novamente, que é uma regra formulada por Lewis, onde diz que qualquer átomo, exceto o hidrogênio, tende a formar ligações até completar 8 elétrons de valência. Em outras palavras, forma-se uma ligação covalente quando não existem elétrons suficientes para que cada átomo possua um octeto completo. Né? Então, as ligações covalentes elas são feitas o quê? Para que os elementos, que os átomos, consigam obter esses 8 elétrons ali na sua camada de valência. Né? Consigam obter o octeto, né? Consigam formar o octeto completo aí. Por isso que fazem essas ligações. Os átomos individuais eles podem completar os seus octetos pela partilha de elétrons em uma ligação covalente. Então, nós já falamos, a ligação covalente ela nada mais é do que uma partilha de elétrons ali para formar esse octeto. Com exceção do hidrogênio, né, que tem uma tendência de alcançar a configuração eletrônica do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio ele fica estável eletronicamente quando ele fica isoeletrônico com o hélio, que tem 2 elétrons. Então, ele precisa de fazer só uma ligação. Né? Os átomos formam diferentes tipos de ligações covalentes. Né? Em uma ligação simples, 2 átomos são mantidos juntos por um par de elétrons. Né? Então, isso aí são coisas que a gente já falou e está só reforçando. Em muitos compostos existem ligações múltiplas, isso é, ligações onde 2 átomos compartilham 2 ou mais pares de elétrons. Então nós vimos ali exemplos onde só tinha o compartilhamento de um par de elétrons, mas isso pode ocorrer com 2 ou com 3 elétrons aí, com 3 pares de elétrons aí, isso é perfeitamente possível. Se 2 átomos compartilham 2 pares de elétrons, disse que a ligação covalente é uma ligação dupla. Né? Então, olha aí, eu tenho certeza que vocês já viram aí no ensino médio, ligação dupla. A ligação dupla nada mais é do que a ligação covalente entre 2 pares de elétrons. Então, as ligações duplas encontram-se em moléculas como as do dióxido de carbono e do etileno, que é o hormônio aí vegetal aí, que é o hormônio do envelhecimento, né, da senescência, que é aí muito sabido entre os estudantes de agronomia. Tá ok? Quando 2 átomos partilham 3 pares de elétrons, como na molécula do nitrogênio, que é o N2, né, forma-se uma ligação tripla, também pode ocorrer, o compartilhamento de 3 pares de elétrons. 3 pares de elétrons compartilhando a sua nuvem eletrônica ali, como no caso do N2. A molécula do acetileno, como outra molécula, também contém uma ligação tripla, neste caso, entre 2 átomos de carbono. E aqui alguns exemplos, né? Aqui, ó, nós temos o CO2, então tem o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, se vocês forem olhar lá na tabela periódica, ele está na família, no grupo 14. Então, ele tem 4 elétrons ali na camada de valência. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o 4 está ali no meio do caminho. Né? Então, o carbono, então, geralmente, o 4, ele quer receber para completar a sua regra do octeto. Então, tenho ali o oxigênio querendo receber 2 e tenho o carbono querendo receber 4. Então, com 2 oxigênio, eu resolvo o problema de 2 oxigênio e do carbono que quer receber 4 elétrons para completar o seu octeto. Ou então, uma outra forma de representação é essa aqui. Né? Então, 2 ligações duplas, né?
de dois, na verdade, os quatro pares ali, os quatro elétrons ali do carbono estão participando de ligações químicas, né? Então eu tenho dois pares, duas ligações duplas ocorrendo aqui no dióxido de carbono, tá? No CO2. Aqui nós temos outro exemplo, né? Aqui o etileno, ó. Então eu tenho aqui carbono, carbono, formando aqui, compartilhando um par de elétrons, né? Eu tenho aqui o carbono com o hidrogênio compartilhando aqui também o seu par de elétrons, né? O hidrogênio com 1 e o carbono com 1 aqui também, né? E aí atinge a sua regra do octeto, tá? E o hidrogênio com 2 elétrons aqui. Então, todos os elétrons estão participando de ligações covalentes aqui, nesse caso do C2H4. Né? Ou então, pode ser representado dessa forma aqui também. O N2, ó, vocês podem ver, tem uma ligação tripla. Então, tem 3 pares de elétrons sendo compartilhados ali, né? Que também pode ser representado dessa forma aqui. Aqui, gente, só para vocês verem com relação à regra do octeto. Então, a regra do octeto aqui, ela é atingida dessa forma. Eu vou contar para esse carbono aqui o par eletrônico, o par de elétrons do carbono com que ele está ligando, né? Da mesma forma para o de cá. Então, ou seja, para atingir a regra do octeto, esse carbono aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E idem esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá todo mundo feliz. Todo mundo com 8 ligações. Então, nesse caso aqui do N2, com relação à regra do octeto, cada nitrogênio, para ficar eletronicamente neutro, né, para atingir os 8 elétrons ali na camada de valência, a regra do octeto, ele utiliza os 3 elétrons com que está havendo ligação covalente do nitrogênio que ele está ligando. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Mesma coisa para esse outro nitrogênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Note que no etileno, todos os elétrons de valência são utilizados nas ligações. Não há pares isolados nos átomos de carbono. Então, o carbono, nessa molécula aqui do etileno, todos os elétrons dele, os 4 elétrons que ele possui, estão participando de ligações covalentes. Então, ele não tem nenhum elétron disponível para fazer, não tem pares isolados, porque todos estão sendo utilizados em ligações. No caso do N2, ele tem esses 2 pares isolados sobrando aqui. No etileno, não. Todos os elétrons participaram da ligação, fizeram uma ligação covalente, certo? Então, pessoal, hoje é só, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima!